Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino. E hoje estão conosco Marcelo Nascimento, o maior entre nós. Está Leandro Menezes, o cantor. Não, ainda não, né? Não é cantor? Não, né? O jogador. Tava falando aí que tava jogando futebol aí e tal, goleiro. Eu lembro. Seleção aí, Copa Dask lá de Teologia, Leandro, futebol de salão, goleiro é fera, hein? Tá É precisando de um goleiro de futebol de salão? por isso que nós não fomos campeão. Cara, Pô, não Copa Dask, acaba. agora você me fez lembrar disso, hein? É que nem eu, lembrar de Copa Dask é lembrar do livro de Apocalipse, cara. Daniel, aliás, o terrível e espantoso. Que misericórdia. Para quem não sabe aí, Copa Dask era uma Copa que existe, eu acho que ainda, né? Na Faculdade de Teologia, né? Onde cada semestre, cada ano cada sala, né? Ou melhor, cada turma tem seu time. E aí tem um campeonato de futebol society e também o de salão, né? Então esse se chama Copa Dask, beleza? E a gente nunca foi campeão, né? Fomos no salão, né? Futebol de salão, a gente foi campeão nossa turma. No salão E o fomos Leandro campeões e fomos vice. Isso. Mas Enfim. nenhum desses dois momentos eu fui o goleiro. Eu fui o goleiro quando a gente foi eliminado nas quartas. Tá certo. Hoje está faltando, então, o nosso cantor, Anderson Cordeiro. Ele deve estar aí com a sua agenda, né? Cantando em algum lugar por aí. Não pôde estar presente hoje, né? Espero que não seja num bar, mas... Mas, enfim, depois ele vai ver isso aí. A gente Se ele continua, estiver então, no bar, ele está fazendo evangelismo. Se ele estiver no bar, é evangelismo, pode ter certeza. Ah, tá certo. Tomando um suco. Que é Cantando lá. encarnacional. Isso aí, né? Então, a gente está nessa nova série, né, de episódios. Hoje é o episódio de número 3 dessa série. Aí, ó, o Leandro está mostrando que o título é A Lei como Professor. E nesse novo trimestre a gente tem estudado sobre educação e salvação, né, importância, educação e redenção, salvação, na importância da educação na caminhada cristã, né? Então, e essa semana, então, a lei como professor. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a lei de Deus. A lei de Deus é algo muito importante, né? Ela é tão importante de que a gente, sem a lei, a gente não pode se salvar, né? É isso mesmo? O que vocês acham? Tem uma pegadinha aí nessa pergunta. Sem a lei, a lei é necessária para a salvação ou não? O que vocês acham? Eu digo assim, ó, que no processo de salvação, no plano de redenção, a lei tem um papel, né? Que obviamente não é salvífico, ela não salva, mas eu sou salvo para a obediência. Então, a lei não serve para me salvar, mas a lei serve como parâmetro para eu me perder. Então, se pela desobediência eu posso me perder, uma vez que eu já estou salvo, mas daí eu fui salvo e vivo uma vida de desobediência, eu posso me perder. Então, uma vez que ela se torna um elemento do qual eu posso me perder, então ela faz parte do processo de salvação. Então, eu repito, ela não salva a gente, é a graça, é Cristo, somente Cristo, nada do que eu faço deixa de fazer e tal, mas ela tem um papel importante, eu sou salvo para a obediência e eu não estou falando aqui nada estranho ao texto bíblico, porque se a gente for para alguns elementos lá no Antigo Testamento, por exemplo, no Novo Testamento, aliás, a gente vai perceber, deixa eu tentar achar aqui, um ponto interessante é que exatamente os desobedientes à lei são aqueles que vão se perder. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vou tentar achar aqui. Leandro, comenta aí. Depois eu falo aqui. E concordo com o Marcelo aí que no processo da salvação a lei faz parte, né? A salvação é unicamente por meio da fé em Cristo Jesus.
único, né? Isso é salvação. Você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, você já recebe a salvação. Mas não é aquele conceito da salvação barata, como a gente já comentou em outros episódios. Então, a lei, ela nos mostra a necessidade que nós temos de Cristo, né? Porque nós somos transgressores da lei. E isso demonstra o quê? Nós somos pecadores e nós precisamos de Cristo. Então, eu vejo assim que a lei, como professor, ela está me ensinando que eu preciso de Cristo, né? Que a salvação sozinho eu não alcanço. Eu não tenho como alcançar a perfeição sem nunca mais pecar. Até a volta de Cristo eu serei pecador. E a lei me mostra isso, porque eu sou transgressor da lei. E a lei é um reflexo do caráter de Deus, é um reflexo do amor de Deus. Então eu desobedeci, eu sou pecador e eu preciso de Cristo, essa necessidade. Exatamente. Achou aí o texto, Marcelo? Achei. Tem vários no Novo Testamento, né? Mas muitos aqui, provavelmente vamos abordar sobre isso, que muitas pessoas têm a crença ou entendem, interpretam a Bíblia de maneira que a lei foi abolida, né? E interessante é que justamente se a lei foi abolida, justamente os perdidos são aqueles que transgrediram a lei. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, Paulo falando do verso 9 em diante. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí começa a citar vários pecados. Nem os ladrões, caluniadores, trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, existem outros textos, mas Paulo aqui começa a citar exatamente os que quebram a lei, né? Os assassinos, os idólatras, os imorais, enfim. Ele não cita todos, porque ele está fazendo apenas um apanhado. Mas ele cita exatamente elementos da lei. Se a lei não fosse abolida, por que a Bíblia apresenta exatamente que os que se perdem são exatamente os que não cumprem a lei? Entende? Então é só deixar esse detalhe aí. Porque é um ponto interessante. O interessante... por isso que eu brinquei ali na minha pergunta, né? Porque a pergunta tinha uma casquinha de banana, né? Se ela era importante para a salvação, né? E o Marcelo, muito bem preparado, né? Já tinha percebido, já sabia qual que era a ideia, né? Porque, claro, que se não tem lei, obviamente, daí para que a salvação, né? Porque a lei me mostra o pecado, né? Ela é que mostra a minha sujeira, né? Ela é que mostra que eu preciso de um salvador. Então, não tem como ter salvação sem ter lei, né? Então, ela está ligada. Só que não é ela que me salva, né? É aquele clichê, né? Que a gente já ouviu falar bastante, aquela ilustração, que a lei é o espelho e a graça é a água, né? Então, o espelho não limpa a sujeira no rosto, mas ele mostra que está sujo, né? Enquanto a graça de Cristo, ela é a única que pode, de fato, me limpar, né? E a água também não me mostra a sujeira, né? Mas ela vem e limpa. Então, é um exemplo simples, ou seja, a lei ela é importante, só que, como se diz, é cada macaco no seu galho, né? Então, é uma coisa... Para a gente, você que acompanha a gente, se você não é adventista, talvez você não vai entender isso muito. Mas você que é adventista, é bom você refletir assim como a gente também. Eu pensei também, né? A gente como adventista pensa e fala muito sobre lei, né? Só que tem vários tipos de lei na Bíblia, né? E a gente precisa entender o contexto onde elas são aplicadas também, né? Mas eu esqueci o que eu ia falar agora. Deixa eu ler um verso aqui então, Jorge. Leia aí que é pouco eu achei aqui também, na primeira carta de João, capítulo 13, o verso 4, diz assim, né, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se nós tiramos a lei de cena, como é dito, né, que ela foi abolida, qual é a implicação disso? É uma implicação teológica, né? Porque se nós dissemos a lei foi abolida, que parâmetro nós temos, né, para então dizer que nós ainda praticamos o pecado? Porque se a lei foi abolida, né, usando a lei, né, dos 10 mandamentos lá, um dos exemplos que nem o Jorge disse que existem tantas leis, só mais uma vírgula aqui, Deus foi tão sábio, tão grandioso em sabedoria quando o povo saiu do Egito, que ele deu leis para o povo sabendo todas as necessidades que eles tinham. Eles tinham até leis de saneamento básico.
né? Deus concedeu até isso, até esses mínimos detalhes do que era de saneamento básico para eles. E quando você vê ali, você entende quão degradado eles ficaram quando foram escravos. Porque Deus, inclusive, deu a lei para eles dizendo que quando eles queriam fazer as necessidades deles, eles deviam sair da barraca, sair do acampamento, fazer um buraquinho, tapar e voltar para o acampamento. Hoje parece uma coisa tão óbvia para nós, né, que nós temos o lugar certo para fazer isso, mas eles precisaram de uma instrução do próprio Deus. Então existem várias leis. As leis sobre relacionamentos, casamentos, né, e a lei dos 10 mandamentos. Por exemplo, se tira a lei não existe mais. Que agora tudo é pela graça, nem não precisa da lei. Nós perdemos o parâmetro de que matar é pecado, de que o adultério é pecado, de que cobiçar é pecado e todas as outras leis. Nós perdemos esse parâmetro. Então, se nós não temos a lei, não tem transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. Não tem quem nos diga, você precisa de Cristo. Né? Então, é isso que eu vejo a implicação de dizer que a lei foi abolida, não existe mais, e é muito batido em cima ainda na tecla, né? Nos primeiros 4 mandamentos, ali, principalmente no 4º mandamento, que não precisa mais do sábado, né? Que está dentro da lei. Ô, Leandrão, você falou um ponto interessante aí, que esse pensamento cristão comum, e eu falo aqui com muito respeito se tem alguém que não é adventista que está assistindo, mas nesse pensamento comum religioso, evangélico, de que foi vivido antes de Cristo o período da lei e agora a gente está no período da graça, justamente por vivermos do período da graça, se reputa a lei como algo ruim, então se joga ela fora, como se ela fosse algo ruim. A própria Bíblia diz que o mandamento é santo, justo, bom. Se a gente ler o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, é um salmo de elogio à lei de Deus. Muitas vezes ela se refere à lei do Senhor de uma forma positiva. Então, a lei não tem nenhum problema inerentemente em si mesma. Então, outro ponto também que você falou sobre o sábado, né? Existem os 10 mandamentos. E o pessoal fala, não, a lei foi abolida. A gente viveu, o período da lei era outra dispensação, a gente está na dispensação da graça. Só que se a gente fala assim, então quer dizer que se a lei foi abolida, então posso adulterar? Eles obviamente vão falar, as pessoas que interpretam e creem desse jeito, os nossos irmãos na fé, vão dizer assim, não posso adulterar. Posso matar? Não posso. Posso roubar? Não. E aí, você veja que interessante, se a gente quer ser coerente, então, aliás, as pessoas que creem que nós não devemos guardar o sábado, então seja coerente com o texto bíblico no seguinte sentido, de dizer que não é a Bíblia, que a pessoa não é a lei, aliás, a pessoa não tem problema com a lei, ela tem problema com o sábado, entende? Se quer eliminar alguma coisa, então, na nossa concepção, então briga com o sábado. Quer riscar alguma lei, risca o sábado, mas não os outros. Entende? Eu digo, não é que eu creio assim, é só por uma questão de coerência. Se a pessoa não acredita no sábado, que tem que guardar o sábado porque ele não é vigente, porque a lei foi abolida, logo então eu posso pecar com os outros pecados lá da lei e não tem nenhum problema. Só que eles vão dizer que isso não é para fazer. Então está tendo um ruído. Então, para ser coerente, então ataca de vez o sábado. Não fica atacando a lei como se a lei fosse má. Entende? Então, o teu problema é com o sábado, então ataca o sábado. Mas não ataca a lei como um todo. Vai parecer quem vai ouvir eu falando isso aqui, né? Mas eu digo, só para quem acredita nisso, é só para ser coerente, não é a lei que foi abolida. Você está com um problema com o sábado, então, se quer afrontar, afronta o sábado. Entende? E o que eu vejo, desculpa, que o Marcelo falou aí também sobre a questão que hoje, quando fala de lei, parece que é um fardo. Né? Se fala de lei, não precisa cumprir a lei. Só que eu creio que é o que o Diógenes vai falar lá na sequência aí, a lei não é para ser um fardo. A lei, na verdade, é para ser prazerosa quando você guarda a lei, quando você tem o respeito, né, pela lei. Por quê? Você está respeitando a Deus, você está demonstrando que você adora a Deus, que você obedece a Deus. Quando você decide guardar a lei de Deus e as leis que Ele colocou para a nossa vida, você está reconhecendo que Deus é Deus, Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida e você vai seguir aquilo ali. Né? Se Deus diz, não faz isso, não, tudo bem, então eu não vou fazer, porque se Deus diz que não é para fazer isso, é porque não é bom para mim, então eu não farei. Ou se Deus diz, faz isso, vou fazer aquilo ali, porque então aquilo ali é o bom para mim. Né? Que é isso que Deus está fazendo o tempo inteiro, voltando lá para Israel, quando eles saíram do Egito lá e eram escravos, estavam todo degradado,
E fazendo analogia para nós hoje, que vivemos, digamos assim, entre aspas, nessa escravidão do pecado, né? Somos degradados e nós precisamos da orientação de Deus para nos dizer o que nós vamos fazer. Porque se nós ficarmos à nossa mercê, sem a orientação de Deus, sem as leis que Ele mostrou para nós, que é o reflexo do seu caráter, nós vamos nos degradar mais ainda, né? Nós vamos descer a um abismo imenso por causa da nossa natureza, do desejo pecaminoso que nós temos. Que se nós não tivermos algo para frear, ele é incontrolável, né? Nos leva às piores paixões que esse mundo tem a nos oferecer. Um fato importante também da lei é que a lei ela existe para nos mostrar o caminho. Então, e ela também ela demonstra de que alguém se importa com a gente. Então, a pior coisa que tem, talvez alguém esteja nos assistindo, um adulto, um jovem, enfim, não importa, todos nós já passamos pela idade de criança, né? Por mais que a gente às vezes, né, não goste, né, que o pai, a mãe restringe alguma coisa, né, que a gente gostaria de fazer, um horário, alguma coisa, mas isso demonstra de que eles se importam com a gente. Agora pergunta para um adolescente, uma criança ou um jovem, um adulto que já passou por isso e passou pela fase ali da juventude sem quase ninguém se importar, sem botar limite, né? É uma coisa, tipo assim, poxa, ninguém se importa comigo, né? Ou seja, a liberdade que Deus dá para a gente, ela é uma liberdade total. Porque o que acontece? A lei do pecado nos torna presos a ela. Então, a graça de Cristo, ela nos liberta dessa lei do pecado e nos deixa, então, livres para a gente viver a plenitude, porque nós somos escravos de nós mesmos, né? E isso é a maior escravidão que existe, na natureza pecaminosa, né? E Cristo, então, ele nos liberta para a gente, então, de uma maneira muito aberta e livre, a gente poder escolher. Então, quando Deus vai lá e coloca aquela árvore no meio do jardim e diz para Adão e Eva, olha, de tudo que eu fiz aqui, vocês podem comer. Somente essa aqui, não. Então, não porque ele era mau, porque ele era ruim, ou que ele queria fazer, né, Não, é porque ele simplesmente está dizendo, eu me importo com vocês, eu amo vocês, e eu quero entender se vocês também me amam. Eu também quero entender qual é a escolha de vocês. O que vocês querem? Vocês querem me seguir ou não? E tem que ser por amor, né? Então, a lei ela tem esse papel também de educar, tanto é que na Torá, né? A palavra Torá, que é a lei do Antigo Testamento, tem a ver com orientação, né? Então, nós é que temos, principalmente aqui hoje em dia, essa ideia de lei como algo negativo, né? A lei de trânsito, poxa, não posso andar a 160 por hora, né? Porque a lei proíbe, não posso ultrapassar o sinal vermelho, né? Não, mas ela é para proteção da gente, né? Então, a lei ela tem várias coisas. Uma delas é essa, proteção, é caminho para educação também, né? E, claro, aquilo que a gente já conversou aqui, que é mostrar quão pecador eu sou, porque senão a graça só existe porque existe a lei, né? Dizendo que eu erro. Você falou um ponto interessante aí, que é o que muita gente pensa, que a lei ela restringe a minha liberdade em Cristo, né? Como se não fosse algo que dá para conviver junto, né? Lei e liberdade ao mesmo tempo. Mas é só a gente parar para pensar na nossa sociedade. Imagine uma sociedade sem lei, uma anarquia. Cada um faz o que quer, pensa o que quer, né? Que deu na telha você faz. Pensa, você acha que pelo fato de não ter lei vai ter liberdade? É aí que você não tem mesmo. Você não tem a liberdade de possuir suas coisas porque alguém vai vir pegar e quem vai questionar aquilo? Você não tem nem como reclamar se alguém roubar de você. E se quiser matar seu filho? Não, mas a gente não tem lei. Eu tenho a liberdade de querer fazer isso, entende? Então, se a gente pensa dessa forma em nossa sociedade, por que é tão difícil colocar no reino de Deus essa ideia de que lei não restringe liberdade, ela garante a liberdade. Não é à toa que a Bíblia fala que a lei é chamada de lei da liberdade, né? Agora você estava falando ali, até porque o título da nossa lição é Lei como Professor, repetindo, né? A lei ela não é salvífica, ela não tem um fim salvífico, um papel salvífico, mas ela é parâmetro. Ela tem que ser parâmetro de vida, parâmetro de seguir, parâmetro de obediência. E interessante é que mesmo que se existisse uma pessoa no mundo inteiro que pudesse guardar a lei perfeitamente,
de maneira assim que só Jesus cumpriu acima dele. Ainda assim não poderia ser salvo, né? Ainda assim, porque por mais que ele conseguisse viver uma vida de obediência dali para frente perfeita, essa obediência ela não apaga e não expia pecados passados. E aí como é que ia ficar? Ainda dependeria de um Salvador. Agora, o que acontece é o seguinte, quem foi o único que conseguiu guardar perfeitamente? Jesus Cristo. Aí a pergunta fica, ok, se nenhum ser humano, por mais esforçado que fosse, consegue guardar a lei perfeitamente, e Jesus é o único que conseguiu, por que Jesus pede para a gente guardar se a gente sabe que não vai conseguir? Se Deus mesmo sabe que a gente não vai conseguir. Justamente porque a lei, a gente não consegue se salvar por ela, mas como você disse, a lei serve de proteção. Eu não vou conseguir me salvar através da obediência, e nem que eu fosse um obediente perfeito da lei, mas ela pelo menos me protege. Ela se torna assim um caminho mais seguro para eu seguir na vida, se eu seguir uma vida de obediência. E aí algumas pessoas vão falar assim, mas isso é legalismo, Marcelo, né? Viver essa vida estrita, obediência à lei. Aí eu só queria tentar aqui ver uma maneira de tentar explicar. O que muitas vezes a gente recebe essa crítica de legalismo, né? Mas eu entendo assim, legalismo é você usar a lei para ser salvo, para um objetivo que ela não foi criada, né? Então, isso é legalismo. Você usa a lei, a obediência à lei para ser salvo. O que nós não cremos na graça. Mas a obediência à lei, não crendo nela com papel salvífico, mas como um fruto da salvação que eu recebi em Cristo, para fim de agradar a Deus, de obedecer a Deus, então isso se chama fidelidade. Eu acho que os termos são diferentes, entende? Quando você acredita na lei, guarda a lei para se salvar, isso é legalismo. Quando você guarda a lei porque já foi salvo por Jesus, como um fim de relacionamento com Deus e obediência a Ele, por amor a Ele, aí se torna fidelidade. Então é diferente uma coisa da outra. Esse ponto que eu vejo, eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu já fui salvo. Como nós estamos comentando, é uma demonstração de respeito a Deus, de adoração. A adoração a Deus envolve o temer a Deus, adorar a Deus. E exatamente o que você falou ali é um dos frutos do Espírito, não é? A pessoa que está em Cristo, foi salva pela graça de Cristo, vai começar em si o trabalho do Espírito Santo atuando, gerando frutos. Amor, aí lá está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, né? Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. E a última, se eu não me engano, fala fidelidade. Um dos frutos do Espírito é levar você à obediência. Não levar contra a obediência. Longe da obediência. Fora da lei de Deus. Um ponto também bacana disso é que a gente sempre brinca aí que a lição vai levar 15 minutos e depois a gente vai se empolgando aqui, né? Que é bacana, né? Conversar assim com colegas tão inteligentes que somam tanto a minha vida aqui é muito bom, né? O Leandro, cara, olha ali, ó, o bicho é iluminado, ó. Tá com a testa iluminada, ó. A mente iluminada, cara. Mas o fator ali da lei também, que é importante que a gente está falando, que a gente falou de 10 mandamentos, e como mencionei antes, tem várias questões aí de lei, né? Mas a gente não pode esquecer que existe também a lei num contexto, como o Marcelo acabou de citar, a questão de Gálatas, né? Porque às vezes a gente foca tanto a questão de 10 mandamentos, e aí o próprio Cristo meio que ele resume, né, entre os 10 mandamentos estão dentro do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ou seja, relacionamento com Deus verticalmente, vamos dizer assim, e de maneira, né, com outros seres humanos aqui também, e conosco também. Ou seja, e a gente precisa cuidar para que o fato, que aí é um detalhe que a gente como adventista precisa sempre cuidar, o fato de eu conseguir, ou o jeito que eu guardo o sábado, ou o jeito que eu trato o outro, ou o jeito que eu guardo a lei, pode não ser a mesma forma que a minha esposa, que minha filha, que o Marcelo, que o outro irmão, enfim, guarda também. Porque nós temos princípios gerais na Bíblia, nós não temos um checklist dizendo, por exemplo, como se guarda o sábado, o que pode e o que não pode, não existe uma lista, né? Existem princípios, né? Um dia santo, enfim, a gente já conversou sobre isso em outros episódios aqui, a gente não precisa se delongar, né? Só quero dizer o seguinte, porque às vezes algumas pessoas, elas usam de si mesmo como um padrão de medida para o outro no cumprimento da lei, entende? E isso que a gente precisa cuidar.
Porque o jeito que eu consigo, ou que algumas coisas para mim é tranquilo, para o outro pode não ser, né? Então é muito fácil eu simplesmente, né, apontar o dedinho para o outro, muitas vezes, e achar que o outro não está guardando certo porque não está dentro do padrão que eu acho que tem que ser. E não necessariamente é bíblico, né? Tem muito achismo, né, na maneira disso. Então, acho que é um detalhe que é importante a gente sempre relembrar, tomar esse cuidado. A gente precisa, e ela tem que ser algo prazeroso, né? O guardar a lei é por amor, é algo que entender de fato que nós somos protegidos, né? No sentido, não que não vai fazer mal para a gente, mas eu digo assim, a lei nos traz proteção porque é a segurança de que tem a graça de Cristo, e a segurança de que a lei me ajuda a me tornar humilde, porque ela me diz, eu sou pecador e eu preciso de Jesus. E sem ele, nada posso fazer, sem ele, nada pode acontecer. Então, eu preciso do fruto do Espírito na minha vida. A lei vai me dizer isso. Então, e isso é um detalhe que a gente precisa constantemente, ou seja, a gente vai para o padrão, é a humildade, né? É esse reconhecimento. Então, só queria também trazer essa nuance aí. Então, tem várias, né? E aí a gente vai seguindo aí. Vamos seguindo, dá para a gente falar um pouquinho aí do temer a Deus? O guia aqui, né, a lição fala sobre amar e temer a Deus, né? E interessante, estava dando uma pesquisada e encontrei um comentário do pastor Edson Nunes, de uma lição de Provérbios que teve anos atrás. E ele fez um comentário bem interessante, falando sobre o temor do Senhor lá em Provérbios, no caso, né? Mas o princípio é o mesmo, né? E interessante que ele fala de que, inclusive eu fui procurar no dicionário, né? A palavra temor, ela significa falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, mas também significa sentimento de profundo respeito e obediência. E interessante que é isso mesmo, porque assim, mas temer não é ter medo, não no sentido ruim, mas no sentido bom, porque imagina, Deus é Deus. Então, imagine se Deus aparecesse para você agora na tua frente, você não ia ficar com medo de um negócio? Não tem como explicar como é Deus, é um negócio, pode dizer aqui, né? Não sei nem que vocabulário usar, né? Para falar sobre isso. Mas com certeza a gente ia ficar com as pernas bamba, porque é um poder, é uma glória, é um negócio assim, né? Mas não é um medo do tipo assim de uma maldade para comigo, mas né? isso É um que você está medo. falando está no final da lição. Claro que não define numa palavra, mas numa frase. Exatamente o que você está falando. Diz assim, ó, no último parágrafo, quanto mais aprendemos sobre Deus, mais o amamos. Por quê? Porque a gente vai conhecendo a bondade, o amor e tal. Mas diz aqui, ó, ao mesmo tempo, quanto mais conhecemos a Deus também, mais o temeremos, ou tememos, pois podemos ver a sua grande justiça e santidade em contraste com a nossa injustiça e pecaminosidade. Porque por que todos os personagens bíblicos ficavam desse jeito, com as pernas bambas, que nem você falou? Porque não é só a grandiosidade, mas essa santidade tão grande que você percebe que você está fora do padrão para se encontrar com Deus naquele momento. Não é Isaías que falou assim, ai de mim, tocou em mim, vou morrer, já era, né? Aí vai lá o anjo lá e toca na boca dele. Então é nesse sentido aí, exatamente. Isso é o senso da presença de Deus na vida. Então, por isso que a gente volta em algo que, como é difícil a gente mudar isso, o vocabulário, né? A gente constantemente faz uma dicotomia, né, entre o que é espiritual e o que não é. Então, mas se Deus ele está presente em todos os momentos da nossa vida, seja jogando bola, no trabalho, andando de bicicleta, fazendo comida, na praia, no lazer, no passeio, não tem como a gente separar isso. Então, eu tenho que ter esse senso de reverência, o senso da presença dele em todos os momentos da minha vida, em qualquer momento. Entende? Não tem separação. Isso é espiritual, isso não é, né? Então, todos os momentos da vida, eu tenho que ter esse senso de que Deus está presente. Porque senão, então, né, eu dentro da igreja, dentro de um lugar assim, é lugar, entre aspas, bem aspas aqui, lugar sagrado, né? Então eu não vou falar palavrão, não vou xingar ninguém. Mas lá no futebol eu posso lá, né? Chegar junto, posso brigar, posso xingar, posso denegrir a imagem do outro. Lá no trabalho eu posso passar a perna, porque não é lugar sagrado. Tá entendendo o perigo que é a gente? Então, o temor a Deus é esse sentido, não de ficar tremendo, não aquele medo infantil, né?
mas ao sentido da presença dele constante na nossa vida, e isso deve nos trazer paz, né? E não medo no sentido de punição, né? Mas poxa, Deus está comigo. Isso deve nos trazer esperança, isso deve nos trazer paz, isso deve nos trazer, né, a certeza da salvação, porque eu vivo constantemente na presença dele, apesar da minha vida, eu pecando, eu errando. Aí entra a lei dizendo que eu erro, daí eu vou a ele, eu sei que ele está comigo, então ele me perdoa, e aí vai nesse processo, um processo que não tem fim, né? E isso que é legal, isso que deve me trazer, tirar esse fardo, né, das costas, que aí entra o perigo da listinha de regras das leis, né? Você querer colocar fardos nas costas, né? Quando na verdade a liberdade que a própria lei de Deus nos dá, ela é algo maravilhoso, que eu convido você, né, a experimentar também, né, adventista, sei lá, dependendo da sua denominação, experimente ser cristão de verdade, tire esse peso das costas, né, e seja livre de uma vez por todas. Você vai ver como isso é bom, né? Um outro ponto que você está falando aí, e já continuando engatando a lição aqui, se você me permite, a parte de amar e temer a Deus já dá a introdução aqui sobre a parte de Moisés, quando ele estava dando as últimas palavras para o povo de Israel, né? E Deus falou o seguinte, ó, Moisés, você vai morrer, então te prepara, você não vai entrar na terra prometida e tal. E já deixa eu te avisar o seguinte, ó, escreva um cântico para o povo, para que ele memorize isso de maneira mais fácil, música se decora mais fácil. E você escreve esses detalhes, essa repetição da lei, e aí Deus deu a ordem. E repita isso de ano em ano, essa leitura do livro, da lei. De ano em ano, não, a cada 7 anos. Cada 7 anos fazer a repetição da leitura da lei. Então, como a gente está falando sobre educação e a lei como professor, um ponto importante aqui, que é um elemento didático bem interessante que Deus pediu para Moisés, para que Josué aplicasse, uma vez que Moisés morreria naquele momento, é a repetição. Repetição é um elemento didático, né? Repetir, 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 até entrar na cabeça. E não só Deus pediu para repetir, usar esse elemento didático, por quê? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 31, a partir do verso 14, diz que Deus já profetizou a rebeldia futura de Israel, né? Deus falou o seguinte, olha, Moisés, o povo, você vai morrer, o povo vai entrar e eles vão me desobedecer, eles vão sofrer as consequências do afastamento de mim e tal, então, faça isso aí, escreva o livro e tal. E aí, como a gente vai até para frente, que aliás é a próxima lição, eu nem estou querendo adiantar, viu, Jorge, mas eu estou fazendo os links aqui, que daí ele pediu para a lei ficar do lado de fora da arca, e não enfiar dentro da arca, mas ficar do lado de fora como uma testemunha diante de Deus contra o povo, se acaso não viver a experiência da obediência, né? Então, e aí quando a gente fala lei, aqui a lei está se referindo toda a Torá, que é exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí inclui os 10 mandamentos e todas aquelas leis que o Leandro falou, né? Que são para benefício do povo. Então, toda essa lei, que às vezes, eu já vi muito estudo bíblico por aí que diz assim, ó, a lei de Deus, a lei cerimonial, e aí começa a ficar fazendo um é mal, um é bom, um é ruim, outro é útil e tal, como se a lei cerimonial também fosse ruim. Na realidade, ela também é boa. Foi criada por Deus, dada por Deus, só porque não está dentro da arca significa que é ruim? Não, nada a ver. E ela ainda serviu de testemunha diante de Deus contra o povo, em caso de desobediência. Então, Deus usa Moisés para escrever a lei, a Torá, a instrução, que significa instrução, né? Todo o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E, aliás, Deuteronômio é interessante, porque a própria palavra Deuteronômio significa a repetição da lei, né? Então, a gente vê que Deuteronômio repete a lei dos 10 mandamentos tudo, de volta, enfim. Tudo isso serve, esses elementos didáticos, para o povo ficar se lembrando de que ele tem um papel, uma vez que foi salvo por Deus, eles têm um papel de obediência. E a lei se torna o padrão de viver, mas se torna, uma vez que eu quebro ela, se torna uma testemunha contra mim. E foi isso que Deus fez. Então, a lei, ela servia tanto de instrução para não desobedecer, mas quando eu desobedecia, a lei também me mostrava que eu estava em erro. E isso significa, ao Deus colocar essa lei do lado de fora da arca servindo como testemunha, significa que Deus sempre cria meios para trazer o povo a pensar em seus pecados e voltar-se para Deus para buscar salvação. Meios didáticos. Aquela forma de estar a lei do lado de fora é um meio didático para ensinar o povo de que mesmo quando... que não é para pecar. Aí a gente volta àquele texto de 1 João, capítulo 2, verso 1, né? Eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, temos advogado. É mais ou menos isso aqui que aconteceu, né? Ó,
isso aqui é para vocês obedecer, não pecar. Mas se pecar, isso aqui é para lembrar vocês que vocês podem buscar um Redentor. Então é tudo meio didático que Deus nos usa através da lei para ensinar a graça também, né? Puxar um gancho aí, Marcelão, que tu falou que a lei de Deus, né, que agora me deu um branco, igual o Diógenes antes. Você falou uma coisa que puxou um pensamento e depois puxou outro. Fala aí, Diógenes, enquanto eu tento lembrar aqui. Toca a bala. Rapaz. Ô, Leandro. Não tá fácil, hein? Chegando quase perto dos 40 aí. Eu acho que a gente tá ficando velho, cara. Acho que a gente tá ficando velho. Cara, mas foi assim, foi como pegar e tirar. O que eu ia falar? É isso aí. Mas sabe que eu tinha um negócio aqui para falar quando o Marcelo tava ali fazendo o comentário e aí escapou também já. Pô, então a culpa é minha, cara. Só pode ser. Marcelo, acho que faz assim, ó, repete tudo que tu falou para eu poder me lembrar. Cara, até eu esqueci já o que eu falei. Vocês estão bem, hein? Vocês estão bem. Rapaz, a gente nunca vai conseguir como público-alvo jovem. Porque eu já tô assim, cambado de velho. Esquece. Eu também, cara. Viu? Mas deixa eu aproveitar aqui, então, uma questão que eu achei interessante aqui, que a lição aborda, né? Está lá em, por exemplo, Mateus capítulo 22. Ou melhor, não sei se ela... Enfim, fala sobre a lei ali, uma pergunta que os fariseus fizeram, Mateus capítulo 22, versos 34 em diante, né? Diz assim: os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Sabe quando você vê que lei e os profetas, né? Está relacionado aqui basicamente, não todo o Antigo Testamento em si, né? Porque algumas partes da Bíblia aí dividem entre leis, profetas e salmos ou cânticos, etc, né? Mas basicamente ali seria o Pentateuco, enfim, mais alguns outros profetas ali, né? Mas interessante que ele diz, por que esses dois mandamentos, que é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, dependem da lei? Porque justamente ele está falando para alguém que é o intérprete da lei e que não vivia a base principal da lei, que é o quê? Amor. Então, assim, é errado fazer como os intérpretes aqui faziam, de procurar fazer tudo certinho. Não, pelo contrário. Quanto mais você conseguir fazer, só vai ser bom para você. Mas a pergunta é, por que você vai guardar a lei? Por qual motivo? E mais, qual é o fundamento dela? Porque senão a gente vai apenas ter formas. É uma religião baseada apenas no formalismo, né? E as formas, elas não são ruins em si mesmas. O problema é quando elas tomam o lugar dos princípios, quando elas tomam o lugar da prática, quando elas tomam o lugar das pessoas, inclusive. Quando as formas são mais importantes que as pessoas, sabe? Por exemplo, aquela coisa, não, olha, essa criança não pode cantar aqui hoje na igreja, porque na nossa liturgia aqui, uma criança que não tem terno e gravata não pode cantar. Assim, poxa, então, imagina você pega e fala isso na cara da criança, olhando para ela, dizendo, você não é digna de estar aqui, não sei o que e tal. Estou dando um exemplo aqui bem assim, banal, né? Mas que infelizmente não estou dizendo que já existiu isso, mas algo parecido com isso já existiu, e talvez você tenha feito isso com alguém, ou você tenha sofrido isso. E então, o que acontece? Você está colocando a forma acima da própria pessoa, do ser humano por qual Cristo não veio morrer pelas formas. Ele não veio salvar as formas, ele veio salvar pessoas. Eu não estou dizendo que as formas são ruins, eu estou dizendo que elas têm que ter o seu lugar. E elas nunca podem estar acima do próprio amor, que é Deus. Elas não podem estar acima das pessoas. Então, elas são importantes para a gente ter as coisas organizadas, para as coisas funcionarem, para tudo certo. Entende? Mas aqui Jesus, ele pega e dá aquele tapa na cara, né? Dizendo assim, olha, está faltando amor, meu querido. Você é o intérprete da lei, beleza. Mas cadê a base? E como um bom fariseu, Paulo fala exatamente isso no livro de 1 Coríntios 13. E muita gente às vezes se refere a esse capítulo como o amor
sermão para casamento, encontro de casais e tal, mas ele é um amor por essência em todas as áreas da vida, tanto que Paulo fala, o que adianta falar em língua? E aí a gente poderia acrescentar outras coisas que Paulo não colocou. O que adianta guardar a doutrina, fazer isso, fazer as formas da religião, se a gente não tiver o amor? De nada adianta. Então, Paulo, ele explica a essência do que Jesus falou ao resumir a lei. Eu lembrei. E anotei agora. Voltando ao assunto anterior, quando o Marcelo estava falando que Deus já predisse para o povo o que aconteceria se eles transgredissem a lei. Aqui eu vejo uma coisa muito interessante. Quando a gente transgride a lei e de forma constante, e podemos falar sobre qualquer lei, seja a lei dos 10 mandamentos, a lei da saúde, enfim, qualquer lei, essa transgressão traz consequências sobre nós. A transgressão traz consequências. E o que eu vejo na Bíblia é que quando Deus predisse o que aconteceria para eles, é que Deus não concede, não permite que a consequência venha, o juízo, sem antes dar uma oportunidade para arrependimento. Então, não é que a pessoa já desobedeceu, desrespeitou ali a Deus, né, transgrediu a lei, já vem o juízo, né, que nem na mitologia grega, Zeus já manda o raio lá e fulmina a pessoa. Não, Deus ele concede a oportunidade para arrependimento. Foi assim com Jonas quando foi enviado para Nínive. O juízo estava dito, né, que eles poderiam ser sim destruídos caso não houvesse arrependimento. Só que eles tiveram essa oportunidade e houve arrependimento e o juízo não veio sobre Nínive. Sodoma e Gomorra, eles tiveram uma grande janela da graça sobre eles, que foi a presença de Ló no meio deles. Mas eles rejeitaram essa luz de Ló lá com eles. Então eles rejeitaram a oportunidade de arrependimento. E daí veio o juízo. O povo de Israel, Deus disse o que aconteceria com eles. Eles tiveram várias oportunidades de arrependimento. Até que se esgotou as oportunidades, que Deus respeitou a decisão deles. Tá bom, vocês querem se afastar de mim, então eu vou me afastar de vocês, porque é a decisão de vocês. E aí veio o juízo, veio o cativeiro, o cerco, eles comendo os próprios filhos, toda aquela barbaridade que a gente vê por eles terem se afastado de Deus. Então, o que eu vejo assim, a transgressão sequente da lei, ela traz as consequências e vem o juízo. Mas Deus concede a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de nós reconhecermos que nós precisamos estar com Cristo, estarmos com Deus, ter a presença do Espírito Santo, né? Porque senão, se nós seguirmos os desejos do nosso próprio coração, a gente vai para o caminho que não é um caminho bom. Então era isso que eu queria falar antes. Beleza. Marcelo, tem mais alguma coisa? Vamos para ir para o finalmente? Tranquilo. Mim? Na realidade, eu queria ver só um detalhe aqui, que é emendando tudo que vocês falaram, o que eu tinha falado antes também, né? Que Deus orientou Moisés para escrever a lei, para repetir a lei de 7 em 7 anos, para o povo ficar sempre em mente essa obediência. Colocou, além da repetição como elemento didático, nós estamos falando de a lei como professor, né? A lei como elemento didático. Também colocou a lei de maneira visível, como uma testemunha. Então, era uma forma lúdica, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa palavra, de ensinar, olha, viva de obediência com essa lei, senão ela vai ser uma testemunha contra você, mas também o fato dela estar ali mostra que você pode buscar um redentor, porque ela já está justamente do lado da arca e dentro do santuário, onde se oferecem sacrifícios, onde você pode buscar arrependimento e perdão. E aí, qual que é a ideia de tudo isso, de você obedecer a lei? A lição de terça fala para que você seja bem sucedido. Aqui a lição é muito simples, não precisa a gente discorrer muito tempo nisso, mas a ideia é, eu obedeço a lei não para ser salvo, mas porque fui salvo, mas eu obedeço depois que fui salvo por uma questão de que eu amo ao meu Deus e quero obedecê-lo aos ditames e aos reclamos dele, por isso que eu o chamo de Senhor. Tem muita gente hoje que quer um Jesus Salvador, mas não quer um Jesus Senhor, porque o Salvador me salva, o Senhor me exige obediência, entende? Então, Jesus, ele é o meu Senhor. Então, Jesus fala assim, ó, obedece a lei, porque aqui é um caminho seguro para você viver. E eu vou lá e obedeço. Só que daí a gente vai para a lição de quarta, e aí a gente tem as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Aí a questão é, então quer dizer que sempre que eu obedecer a lei tudo vai dar bem? Não necessariamente, né? A gente vive num mundo de pecado, tragédias, dores, sofrimento, sempre vai aparecer. O sol vem tanto para justo quanto para injusto. Então, assim como
como é que eu posso dizer assim, as coisas boas que recebemos pela obediência, os injustos podem receber alguma outra coisa também, e a gente fala assim, pô, mas ele recebe a mesma coisa e desobedece a Deus, mas a outra realidade também, eles também sofrem, mas também nós sofremos. Ambas as partes sofrem e tem coisas boas na vida, né? Então, esperar obedecer a lei para a gente viver uma vida que seja isenta de problemas é mentira. Seria um engano a gente falar isso para o pessoal aqui. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições e tal. Então eu penso assim, na lição principalmente quarta-feira, indo para final, né? A questão não é ter problemas versus não ter problemas. A questão é ter Deus versus não ter Deus no meio dos problemas. Aí vai fazer toda a diferença. A questão não é você obedecer para ter ou não ter problemas. A questão é ter Deus ou não ter Deus no meio dos problemas. Aí a obediência vai fazer sentido para mim. Enquanto muitos se desesperam, eu me sinto seguro no meio dos problemas. Porque daí a gente vai para Salmo 23, né? No meio do vale da sombra da morte. Não temerei porque tu estás comigo. Então eu acredito que nesse sentido aí é o fato de se eu obedeço a Deus, eu tenho Deus junto comigo. Faço a vontade dele e Deus vai me ajudar nos momentos difíceis. Né? É isso aí, então, amigos. No início do vídeo que eu esqueci, né, de falar para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Se achou legal esse conteúdo, curta, compartilha aí, porque fazendo isso você ajuda para que esse material chegue para mais pessoas também, tá bom? E estivemos juntos aqui, eu, Diógenes Gonçalves, Marcelo Nascimento, Leandro Menezes, no canal aqui Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas. Que Deus abençoe você e a todos nós aí nessa caminhada. Um abraço. Valeu! Valeu! O canal da esperança. Acho que o Anderson não vai entrar. Perguntei se ele estava na rua e não respondeu mais. Uhum. É que a gente fala para ele cantar, ele vaza fora. É verdade. Mas o Marcelo tá devendo uma música também, né? Não, mas é que eu não toco violão, né, cara? De playback aqui fica ruim a transmissão e não tem como. Eu canto a capela, eu vou cantar aquela. O sabão lava meu pezinho. Olha, Os irmãos aqui do distrito me convidaram para jogar bola no ano passado. E nunca podia. Aí um dia eu disse, não, eu vou lá. Vou jogar bola com eles. Nunca mais me convidaram depois que eu vi. ou tu é muito bom, ou tu é muito ruim. É.